Uma boa noite a todos, uma boa noite àqueles amigos que nos acompanham também pela Seara TV. Que nós possamos nos permitir nesse momento em que o sol se põe, nesse dia agradável, em que o calor não foi tão intenso, e que nós possamos nos permitir as reflexões dessa passagem vivenciada por Jesus e que nos traz muitas lições. Essa passagem do moço rico, do jovem rico, ela é relatada por 3 evangelistas, por Mateus, por Marcos e também por Lucas. E nós vamos ver que ela é muito rica de ensinamentos para nós. Embora não apareça o nome desse jovem rico, desse homem que buscou Jesus, provavelmente nós possamos nos identificar com várias questões que são abordadas e também com as reflexões que surgem a partir dessa passagem do Evangelho. E um primeiro questionamento que podemos nos fazer é: por que esse moço rico, que ocupava uma posição importante, de destaque, que tinha riquezas, a tranquilidade e o conforto material, que morava numa vivenda, numa casa muito agradável, que tinha tudo o que se poderia esperar da vida, vai procurar Jesus? Nós vamos fazer a leitura dessa passagem que está narrada nos Evangelhos, nessa tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, e nós escolhemos a passagem que é descrita por Marcos, que está lá no capítulo 10, versículo 37 seguintes. É interessante, antes de começarmos a leitura, entender que essa situação aconteceu quando Jesus, já saindo da Galileia, se dirigia a Jerusalém. Era uma época próxima à Páscoa e Jesus estava nos seus últimos dias na terra. E se nós formos ler essa sequência de passagens do Evangelho, nós vamos ver várias orientações de Jesus às pessoas em geral, aos apóstolos, e inclusive a preparação, Jesus falando a eles, aos discípulos, sobre a questão da Páscoa e que ele iria ser crucificado. Então Marcos vai nos dizer que, e pondo-se a caminho, um homem, correndo para ele, ajoelhando-se diante dele, Jesus o interrogou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Por que me dizes bom? Ninguém é bom senão um, Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não defraudarás, honra teu pai e tua mãe. E ele lhe disse: Mestre, eu guardei todas essas coisas desde a minha infância, desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou. Teve compaixão, se sentiu tocado por aquela angústia do jovem e diz para ele: Uma coisa te falta. Vai, vende quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E ele, então, jovem, pesaroso, entristecido em algumas traduções, por causa destas palavras, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. E então, na sequência,
nós vamos ver que Jesus, olhando ao redor, diz aos seus discípulos: quão dificilmente os que possuem riquezas entrarão no reino de Deus. Os discípulos estavam assombrados com as palavras dele. Em resposta, Jesus novamente lhes diz: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Há vários ensinamentos, várias reflexões que nós podemos fazer através desta situação, que foi uma situação real e que nos traz vários questionamentos. E nos traz vários ensinamentos. O Evangelho de Jesus todo é a boa nova. Tudo o que ele falou, que os evangelistas anotaram, as atitudes de Jesus, os seus silêncios, a forma como ele se dirigia, os seus gestos, nos trazem reflexões e ensinamentos. E nós não podemos fazer uma interpretação restrita. Em algum momento nós vamos interpretar, enxergar algumas nuances, em outros momentos outras. Mas nós vemos um desejo daquele jovem, que era rico, como falamos, tinha tudo o que alguém poderia esperar da vida, tinha esse desejo de alcançar o reino dos céus, a vida eterna, nos fala em algumas traduções. Na tradução que Haroldo Dutra Dias faz do Evangelho de Lucas, nós vamos ver que ele comenta, numa nota de rodapé, que esse moço era alguém que tinha uma projeção, inclusive dentro da sinagoga. Era alguém, então, que conhecia o Antigo Testamento, tinha conhecimento das leis divinas, não era alguém leigo. Mas ele tinha esse desejo de saber como alcançar a vida eterna, uma condição melhor depois da morte, como alcançar esse reino prometido que as religiões prometem. E então ele vai questionar Jesus. Isso é um desejo natural, todos nós temos. As religiões nos falam sobre isso. Cada uma oferece algumas perspectivas, algumas orientações. E é um desejo do ser humano alcançar o reino do céu, a felicidade verdadeira, um lugar melhor depois da morte. Sejam as pessoas que acreditam na reencarnação, sabendo que isso é um processo que vai demandar tempo, esforço, ou aquelas que ainda não acreditam nesse conceito, mas que acreditam na continuidade da vida e que sabem desta perspectiva de estar num lugar melhor após a morte. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar alguns conceitos espíritas sobre o que é o céu, o que é o inferno, lá na parte final do Livro dos Espíritos, questão 1011, 1012 e seguintes, e no livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um aprofundamento sobre o assunto. Então é natural a gente desejar isso. E o moço rico também queria isso. E foi perguntar para Jesus. E Jesus vai dizer a ele, num primeiro momento, que ele deveria guardar os mandamentos. E ele vai perguntar quais mandamentos. Porque certamente ele conhecia os mandamentos de Moisés. E Jesus vai falar para ele sobre esses mandamentos. Não furtar, não adulterar, honrar pai e mãe. Nesse texto que nós lemos do Marcos, não vai aparecer a última orientação de Jesus, que nos outros textos aparece, depois que ele fala honrar a vosso pai e vossa mãe. Jesus vai dizer, nos outros textos dos outros dois evangelistas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o moço rico vai dizer, mas isso eu já conheço e eu guardo, eu cumpro esses mandamentos desde a minha infância, desde a minha juventude. Ele tinha conhecimento e observava isso. E mesmo assim ele sentia que aquilo ali, que faltava algo. E por isso vai questionar. E nós precisamos nos colocar nessa posição e analisarmos nós. Porque esse é um primeiro nível de consciência já desperta, de alguém que deseja esse reino dos céus
que sabe que não vai encontrar aqui na Terra, nas coisas materiais. Porque tem pessoas que ainda estão numa consciência de sono, que nem despertaram para isso, que estão aqui aproveitando a vida em férias, sem se questionar ou achando que a vida termina no momento em que acabam as funções orgânicas e que daí realmente nós temos que gozar tudo, porque depois não se sabe o que acontece. Mas aquele que já tem essa consciência da imortalidade quer algo mais. Nós guardamos esses mandamentos que Jesus deu como primeira recomendação para alcançar o reino dos céus. Nós vemos que ele falou, não matarás. E nós sabemos que o matar tem a questão do tirar a vida física do outro, mas ampliando as reflexões, nós podemos pensar em matar sonho, esperança, em prejudicar alguém e fazer com que esse alguém entre num processo de depressão, perdendo a vontade de viver. Nós podemos ampliar essa questão do matar. E nós vemos que nessa primeira orientação, nós temos que aprender a valorização da vida. Da vida do outro, que nós precisamos respeitar, e da nossa própria vida, da oportunidade de estarmos aqui encarnados, reencarnados, com uma programação, com objetivos de crescimento espiritual. Esse é o primeiro passo. O segundo que Jesus fala, não cometer adultério. Quando a gente fala em adultério, normalmente se pensa em traição conjugal. E o dicionário realmente nos fala sobre isso. Adultério, o conceito do dicionário é união sexual entre pessoas já ligadas a outrem pelo vínculo matrimonial. É infidelidade conjugal. Jesus fala sobre isso também. Mas se nós vamos ver o conceito de adulterar no dicionário, nós vamos ver que adulterar é falsificar, corromper, deturpar. Então, se nós vamos pensar no adultério com relação a relacionamento conjugal, nós precisamos respeitar o outro. Se nós não estamos satisfeitos com a nossa relação, nós precisamos buscar ajuda ou tomar algumas atitudes. Porque nós compreendemos que não é por acaso que nós nos reunimos com algumas pessoas. E que não é fácil a convivência. E se não conseguimos mais respeitar aquele relacionamento, nós precisamos tomar uma atitude. Porque muitas vezes, e provavelmente muitos de nós já vimos alguma situação de alguém ter um vínculo matrimonial, uma união estável com alguém, mas encontrar outro alguém e dizer que encontrou a sua alma gêmea, se apaixonou, enfim, mas não quer largar o vínculo com o outro. E mantém essa vida dupla. E através disso nós já vimos que nós não vamos conseguir alcançar o reino dos céus, porque nós estamos semeando situações negativas, comprometedoras, com as quais nós vamos ter que nos reabilitar depois. Mas, muitas vezes nós somos adúlteros de outra forma. Falsificamos, a imprensa nos mostra pessoas falsificando produtos para aumentar seus lucros. Vemos muitas pessoas não honrando a sua palavra, num compromisso, num relacionamento. Isso também é adulterar, é falsificar. Ele fala Jesus, depois dessa orientação, desse mandamento, fala em não furtar. E o furto, nós podemos pensar na questão do tirar o que não é nosso. E outras questões de furtar. Mas nunca se falou tanto em ética. Porque ainda não temos isso no mundo. E há uma necessidade disso. A imprensa noticia com bastante ênfase pequenas atitudes de pessoas que foram honestas, que devolvem, uma criança que devolve uma carteira e outras situações que são louváveis, mas que deveria ser um comportamento rotineiro de todos nós. Então, isso também é uma condição para alcançarmos essa felicidade, essa vida eterna. Não dar falso testemunho.
O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala sobre essa questão lá no capítulo 10, item 13, que muitas vezes nós censuramos a conduta de alguém. Mas qual é o objetivo? Quando é combater o mal, essa conduta, essa postura, até é esperada. Mas muitas vezes nós censuramos a conduta de alguém para desacreditar a pessoa. Porque nós invejamos a posição que ela ocupa, porque nós gostaríamos de ter o que ela tem, então como não conseguimos, nós desacreditamos, falamos mal, como se diz, para nos colocar numa posição de destaque. E isso é dar falso testemunho, além das várias outras situações que se veem, que se age de má fé, denegrindo pessoas, criando situações inexistentes. E também, uma das últimas condições que Jesus aponta ao jovem rico é honrar pai e mãe. Nós vemos que antes nós refletimos sobre o aprendizado de valorizar a vida, o aprendizado da honestidade com esses outros mandamentos, essas outras recomendações, e honrar a vosso pai e vossa mãe. O aprendizado da gratidão, porque nossos pais nos permitiram nascer na terra. Se não fosse por eles, nós não estaríamos aqui. O jovem rico não estaria na terra se não fosse pela disponibilidade dos pais em tê-lo trazido, permitido nascer. Então, o aprendizado da gratidão, valorizar os pais, mesmo que os nossos pais, que os pais não tenham sido aqueles pais perfeitos, com a conduta esperada, que tenham tido escolhas, ações, muitas vezes até comprometedoras, mas nós precisamos valorizá-los. E o Evangelho segundo o Espiritismo, completando e aprofundando essa orientação, vai nos dizer que honrar pai e mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los nas suas necessidades, proporcionar-lhes o repouso na velhice. Nós vemos essa situação aumentar cada vez mais no nosso mundo, pela expectativa de vida que aumenta, as pessoas envelhecendo, muitas vezes precisando de cuidados, e nós que fomos cuidados por eles na infância, quando nascemos, devolvendo os cuidados na velhice, quando ficam muitas vezes completamente dependentes dos nossos cuidados. Cercá-los de solicitude, como fizeram por nós, na nossa infância. E não é somente dar o estritamente necessário, mas também tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades. Mesmo que os nossos pais não tenham sido aqueles pais, mesmo os pais, diz o Evangelho, que foram negligentes, que menosprezaram os seus deveres, eles merecem esse cuidado. Cabe a Deus puni-los através da lei de causa e efeito e não a nós, os filhos. Então, isso também faz parte desse trabalho de conquista da vida eterna. E Jesus termina dizendo, amai o vosso próximo como a vós mesmos. Porque para nós sempre vamos esperar o melhor. Então, colocar esse paradigma, o que eu espero para mim? Desejar para o outro aquilo que eu espero para mim é um paradigma importante para que eu possa sempre escolher o correto. Jesus, o jovem rico, vai dizer para Jesus que ele cumpria tudo isso, guardava esses mandamentos, e mandamento é preceito, é orientação, é princípio. Ele fazia tudo isso. Aí Jesus vai dar um outro nível de conquista para essa conquista do reino dos céus. Porque o jovem rico sentia que mesmo cumprindo isso, aquilo ali não chegava, ele não tinha essa alegria total. E aí o que Jesus vai dizer? Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tu tens, distribui aos pobres, e depois vem e segue. Em algumas traduções, Jesus vai dizer, falta-te ainda uma coisa. Além de cumprir os mandamentos, é isso. O que será que Jesus queria dizer com isso?
Será que Jesus quer que nós vendamos tudo que nós temos, distribuamos aos pobres e aí vamos segui-lo? Será que nós temos que interpretar de uma forma literal essa frase? Se todo mundo aqui vender tudo que tem, der aos pobres e seguir Jesus, nesse sentido literal, nós vamos ter um problema, vamos nos tornar um peso para alguém. Alguém vai ter que prover as nossas necessidades básicas. Alimentação, aluguel, contas que nós temos que pagar. Nós precisamos entender de outra forma essa questão. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, e que ele muitas vezes pega um versículo, uma frase de Jesus, de uma passagem, e faz uma interpretação. Nesse livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai interpretar esta frase do vender o que tem e seguir Jesus. E ele vai nos dizer que o instinto, o desejo de propriedade, de possuir, tem provocado grandes revoluções e ensanguentado os povos. Causado guerras, causado desavenças, causado um monte de problemas. Nas mais diversas regiões do planeta respiram homens inquietos pela posse material. Querer sempre mais, adquirir mais, para quê? Muitas vezes para aparecer, para ter poder sobre os outros. E ele vai dizer, então, que isso demonstra que o homem ainda não aprendeu a possuir. Nós ainda não sabemos possuir. Nós ainda não sabemos fazer uso das posses materiais que nós podemos ter ou almejamos ter. E essa é a recomendação e a reflexão que Jesus faz. Talvez naquele momento aquele jovem realmente necessitasse, porque era assim que acontecia. Aqueles que seguiam Jesus vendiam realmente o que tinham, entregavam para os homens do caminho, para atender aos doentes, aos que tinham dificuldade. Era essa a senha para ser aceito. Mas naquele momento talvez o jovem precisasse ouvir aquilo. Mas nós estamos estendendo essa reflexão para todos nós, para todos os tempos, porque Jesus não falou só para aquele tempo, Jesus falou para todos os tempos. Então, quando Jesus fala que nós devemos vender tudo o que temos, é o exercício, o aprendizado do desapego. Do aprender a ter, do aprender a não ter, do aprender a usar o que se tem e do aprender a se desprender. Porque vai chegar um momento da nossa vida, quando a vida física acabar, que nós vamos ter que deixar tudo aqui, tudo. Então, na verdade, isso não é nosso. São bens que nós estamos dispondo nesse momento. Então, porque o homem ainda não aprendeu a possuir e a usar o que possui, que Jesus deu esta recomendação. Com essa argumentação, não desejamos induzir a criatura a esquecer, e ele faz uma lembrança da história da cigarra e da formiga. Lembram da história? Que a cigarra, no inverno, bateu na porta da formiga, porque ela não tinha sido previdente, e na hora do verão ela ficou cantando, e Emmanuel usa essa historinha aqui, essa fábula. Então, não queremos induzir a criatura a esquecer a formiga previdente, adotando por modelo a cigarra descuidada. Apenas convidamos a quem nos lê a examinar a precariedade das posses efêmeras, porque as posses materiais são efêmeras. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Cada conquista terrestre deveria ser aproveitada pela alma como força de elevação. Os bens materiais, uma conquista profissional,
Qualquer tipo de conquista deveria ser aproveitada por nós, que somos almas e espíritos encarnados para a nossa evolução. Já pensamos se não houvesse dinheiro no mundo? É o dinheiro que é o problema? O dinheiro é neutro, as riquezas são neutras. O uso que se faz é que é o problema. São esses recursos que sustentam as pesquisas, que sustentam as pessoas que trabalham, que se esforçam para evoluir materialmente, que é um aspecto da evolução, e que propicia a evolução moral também espiritual. Porque saber fazer uso disso é aprendizado para a nossa evolução espiritual. Então Jesus estava nos convidando a refletir sobre isso. Porque nós precisamos aprender a nos desapegar. Nós nos apegamos tanto ao nosso corpo. Não é tudo aquilo que a gente queria. Todo mundo, eu queria ser assim, assado, reclama do cabelo. Mas é o nosso corpo, é o meu corpo. Eu sou o corpo, muitos acreditam ser o corpo. E aí a morte é o problema. Mas nós não somos o corpo, nós estamos nesse corpo que é o ideal para nós, para agirmos no mundo. Vai chegar um momento que nós vamos deixar o corpo. É um empréstimo. Nós nos apegamos às coisas materiais, à nossa casa, à nossa poltrona, à nossa cama, ao nosso dinheiro, e nós vamos ter que deixar. Já viram alguém levar lá para o túmulo um caminhão de mudança com tudo que tem? Pode até querer levar, mas não vai levar. Nós nos apegamos às pessoas e nós precisamos aprender a nos desapegar. Desapegar não quer dizer deixar de amar. Mas quer dizer que nós temos que entender que aquele que hoje é o meu filho, o meu marido, o meu amigo, vai mudar de posição em outra reencarnação. Que nós precisamos desenvolver o amor fraternal, ampliar esse amor. Isso não significa de maneira nenhuma deixar de amar, mas ter esse entendimento. Que talvez um vai desencarnar antes do outro, nós vamos ter que deixar o outro ir. Então, trabalhar essas questões. E era esse o convite que Jesus estava fazendo naquele momento ao moço rico. E faz a todos nós. O aprendizado do desapego, não ser escravo daquilo que você tem. Ou daquilo que você não tem. Mas diz que só vai ser feliz quando tiver aquilo. E se vê que muitas vezes a pessoa trabalha, se esforça, conquista aquilo e não fica feliz. E aí precisa de outra coisa. É um aprendizado de perseverança. Que muitas vezes está focado para algo que não é o ideal, mas que um dia essa alma que já desenvolveu esse talento da perseverança para aquelas coisas materiais, vai desenvolver a perseverança para outras coisas. Então esse é outro nível de consciência que Jesus estava pedindo para ele. Se desapega de tudo que tu tens e vem, segue-me. É o dar-se. É o entregar-se a um ideal. Francisco de Assis, em determinado momento, estava nas suas reflexões e pensava que ele já tinha dado tudo que ele podia a Jesus. E aí ele questionava a Jesus nas suas preces o que mais que ele podia dar. E então ele ouve uma voz íntima que lhe diz: dá-me Francisco. Dá-me Francisco. Que é a situação da entrega. A entrega total da vida, dos desejos, dos esforços a aquilo que você acredita. E era isso que Jesus estava pedindo ao moço rico. Se nós nos identificamos ainda num nível de consciência que não é esse da entrega total, e provavelmente a gente não tem isso, mas nós já desejamos ter, não vamos desanimar, vamos trabalhar.
se ainda identificamos que não seguimos aqueles primeiros mandamentos que Jesus recomenda como condição para adquirir a vida eterna, a felicidade, vamos trabalhar. Vamos buscar ajustar a nossa conduta. Sermos corretos, sermos éticos, respeitar as pessoas, valorizar a vida, ser gratos aos nossos pais, às pessoas que convivem conosco, desejar ao outro aquilo que nós desejamos para nós. É um trabalho de construção íntima. E aí nós podemos nos questionar, o que aconteceu com o moço rico? Porque ele saiu entristecido. Foi embora. E depois o evangelho não fala mais dele, não diz o que aconteceu, não diz se ele fez ou não fez, dá a entender que ele ficou triste, porque ele ainda não se sentia capaz desta ação, mas não temos mais notícia. A escolha dele realmente foi essa, continuar a sua vida como era. Mas a Amélia Rodrigues retrata várias passagens evangélicas, contando detalhes, contando as situações do depois, do antes. Nesse livro, Primícias do Reino, ela vai contar sobre o que aconteceu depois com o moço rico. Ela vai descrever que ele morava numa casa muito bela e que depois que ele ouviu aquela solicitação de Jesus, está lá no capítulo 5, em que ela vai falar sobre o mancebo rico, que algumas traduções não falam em moço, mas mancebo, que é um sinônimo. Ela vai dizer que o moço rico se sentiu muito desestruturado com o pedido de Jesus. O apelo ainda pairava, vibrando ao redor dele. Vende tudo o que tu tens, dá aos pobres e depois vem e segue-me, porque é assim que tu vai ter um tesouro no céu. E ela vai dizer que aquela voz penetrava nele como um punhal afiado. Que havia um magnetismo inconfundível nas palavras de Jesus, que ninguém que chegava perto de Jesus saía da mesma forma. E ela vai nos responder por que o moço rico foi buscar Jesus. Porque ele tinha sede de paz. Porque mesmo tendo os cuidados com o seu corpo, tinha massagistas que vinham de vários lugares lhe fazer massagens, repousava num leito maravilhoso, tinha melhor alimentação, ele não encontrava paz. Ele queria algo. O seu coração era vazio e por isso que ele procurou Jesus. Só que ele não teve coragem, naquele momento, de fazer a recomendação. Quando Jesus fala aquilo para ele, ele começa a se lembrar que daqui uma semana ele tinha competição na Cesareia. Ele tinha comprado cavalos para aquela competição das quadrigas, das bigas, que os amigos estavam esperando ele para os treinamentos, que ele tinha contratado escravos para treiná-lo, que ele tinha colocado um monte de investimento em toda essa situação e que ele, naquele momento, não podia. Depois disso, ele seguiria Jesus. E Amélia Rodrigues vai dizer que ele próprio não sabia o porquê daquela escolha. Se aquela competição era para realização pessoal ou para fuga. Fuga das reflexões, fuga desse encontro íntimo. E o moço rico, então, dali a uma semana, vai competir. Começam as comemorações com várias apresentações de gladiadores, várias competições anteriores, preparando aquele grande momento. E quando estavam lá, as quadrigas na linha de partida, ele também preparado, é dado o sinal de partida, todos os competidores começam a correr, e numa manobra infeliz, um dos carros tomba, alguém cai no chão, é pisoteado pelos cavalos. Era o moço rico. Uma semana depois,
ele vem a desencarnar. Naquele momento em que Jesus o convidou, ele estava fazendo um convite decisivo para a sua vida. Não para a sua vida como corpo que um dia vai perecer, mas para a sua vida como espírito imortal. E provavelmente, se tivesse escolhido seguir Jesus naquele momento, não teria desencarnado daquela forma. Mas ela vai dizer que, naquele momento de dor, empastado de sangue, de suor, ele escuta novamente, no fundo da sua alma, alguém a dizer: renuncia a tudo, vem e segue-me. E ele sente então que é retirado do corpo por mãos amigas, que o vão encaminhar para algum lugar do mundo espiritual. Jesus também está a nos convidar há muito tempo para que nós o sigamos, para que nós renunciemos àquelas coisas que já não nos fazem bem, às dificuldades, aos vícios morais, às imperfeições. É preciso esforço? Sim. Às vezes é difícil? É. Às vezes parece impossível? Pode parecer. Mas aquilo que já nos incomoda, que já nos chama a atenção de negativo no nosso comportamento, é porque nós já conseguimos vencer. Então, que nós possamos escutar esse convite do Mestre, que fez naquele momento ao moço rico, mas faz a todos nós. Vem, segue-me. Vem hoje. Hoje é o momento. Agora é o momento. Porque então a nossa vida vai ser diferente, vai ser melhor. E muitas das dificuldades, os sofrimentos, poderão ser superados, ou inclusive nem precisaremos passar se nós conseguirmos fazer essa entrega ao Mestre. Que possamos refletir, e nesses dias em que começamos um novo ano, que nós possamos firmar os nossos bons propósitos de sermos melhores a cada dia.